Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, item 11, cujo título é Jeremias e os falsos profetas. Nós hoje vamos nos deparar com uma situação que não é comum no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma reflexão em torno de um texto do Antigo Testamento. A maioria esmagadora dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo são retirados do Novo Testamento. Então, Jeremias e os falsos profetas, item 11. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Então vejam, pessoal, que já nesse início da passagem do livro de Jeremias, ele alerta naquela época. Vejam, Jeremias viveu entre o século 7 a.C. e o século 6 a.C. Ele nasceu em 650 aproximadamente e faleceu em 570 antes de Cristo. Ou seja, mais de 2.600 anos atrás, mais de 2.500 anos atrás. E já naquela época, eles se deparavam com esse problema do reconhecimento dos verdadeiros profetas e da capacidade de discriminar os verdadeiros dos falsos profetas, né? Então Jeremias, aqui quando ele diz que os falsos profetas publicam as visões de seus corações, ele nada mais está dizendo do que o falso profeta ele ainda está preso a todos os interesses do ego, né? Ou seja, ele está atrás de elogios, né? Ele está atrás de ganho, ele está atrás de reconhecimento, né? Ele está atrás muitas vezes até de prazer. Ou seja, está totalmente preso dentro dessas preocupações, dentro desses objetivos do ego. Ou seja, não é um ser liberto, não é um ser iluminado. Por isso é um falso profeta, mas se diz profeta, né? Então Jeremias aqui já procura nos alertar para observarmos se aqueles que se dizem mestres espirituais, aqueles que se apresentam como professores espirituais, não estão presos às visões de seus próprios corações, ou seja, aos seus próprios pontos de vista estreitos, né? Aos seus próprios pontos de vista rígidos. E segue o livro de Jeremias dizendo: dizem aos que de mim blasfemam, o Senhor o disse, tereis paz, e a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Percebam, pessoal, que essa linguagem eu acho bem interessante, né? Uma linguagem, a linguagem do Antigo Testamento, até do Novo Testamento também, ela tem umas figuras bem fortes, né? Ela é uma linguagem forte, ela é uma linguagem intensa. Então vejam que o que Jeremias está nos dizendo aqui é que todo aquele que se diz profeta, todo aquele que se diz mestre espiritual, mas diz que aqueles que andam na corrupção e aqueles que blasfemam o nome de Deus vão ter paz, isso não bate com a realidade espiritual, né? Porque a paz ela é fruto justamente do contrário dessa atitude, né? Aqueles que querem ter paz devem procurar purificar os seus corações e suas mentes de toda a corrupção na qual eles possam estar envolvidos. Os que querem ter paz não podem usar o nome de Deus em vão, mas muito pelo contrário, devem invocá-lo com respeito, cultuando todas as qualidades que nos aproximam do Ser Supremo. E o livro de Jeremias ainda segue. Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Isso lembra muito, gente, uma passagem do próprio Evangelho de Jesus, onde Jesus diz: as coisas que faço, não sou eu que faço, é o Pai em mim que as faz. Ou seja, Jesus não estava preso na sua identidade de Jesus de Nazaré. Ele operava a partir da mente ampla e livre de qualquer obstáculo, livre de qualquer emoção perturbadora. Entretanto, aqui Jeremias nos alerta para o fato de que os falsos profetas correm por si mesmos.
Ou seja, não estão falando a partir do reino divino que habita dentro deles. Estão falando a partir de sua própria visão pessoal, a partir de sua própria visão egóica, a partir de seus próprios interesses. Aí segue o livro de Jeremias. Eu absolutamente não lhes falava, ou seja, é Deus dizendo, né? Eu não falava com eles. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Então aqui, pessoal, quando o livro de Jeremias fala sobre essa sedução que muitas vezes as manifestações espirituais exercem sobre nós, né, ele está falando sobre o cuidado que nós devemos ter sobre essa sedução. Né? Ou seja, aqui quando os falsos profetas dizem, sonhei, sonhei, isso tendia naquela época antiga, né, a chamar a atenção das pessoas. Nossa, ele estava ali desdobrado em espírito e viu a realidade espiritual, e aí as pessoas se deixam seduzir por isso. Para nós, praticantes espíritas, nós precisamos também ficar bastante atentos em relação a isso, né? Porque há uma tendência a se acreditar de uma forma, às vezes, ingênua, em toda a mensagem que parte do mundo invisível. Quando, na verdade, a doutrina espírita nos esclarece que o mundo dos desencarnados é análogo ao nosso, ou seja, lá habitam tanto seres de luz quanto seres trevosos. E a nós cabe desenvolver sabedoria para discriminarmos os verdadeiros dos falsos profetas. Vamos lembrar que o nosso tema do último Evangelho no Lar foi justamente os falsos profetas da erraticidade, ou seja, os falsos profetas do mundo espiritual, os falsos profetas do mundo invisível. Então, essa passagem de Jeremias, embora tenha mais de 2.500 anos, ela é muito atual, sobretudo para nós, praticantes espíritas, porque nós precisamos realmente ter muito critério, como sempre aconselhou Kardec, ao nos depararmos com mensagens, com instruções que venham do plano espiritual. Nós temos que saber avaliar a qualidade, sobretudo a qualidade moral e a racionalidade, né, também das mensagens que chegam até nós. Por quê? Porque, embora a realidade espiritual, em muitos aspectos, transcenda a nossa racionalidade, também é verdade que a sabedoria espiritual ela não é irracional, ela não contradiz o nosso raciocínio. Ela muitas vezes pode ir além, né? Pode estar além daquilo que a nossa razão alcança, mas ela nunca está aquém, né? Ela nunca é inferior à nossa razão. Então a racionalidade também pode nos servir, né, para examinarmos da qualidade das mensagens que recebemos. E aí essa passagem do livro de Jeremias é concluída da seguinte forma: se pois este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser qual o fardo do Senhor, dir-lhe-eis, vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Essa passagem, como eu disse para vocês, a linguagem do Antigo Testamento ela é muito intensa, ela é muito forte, né? E esse lançar bem longe de Deus, né? Quando Deus diz, eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor, significa simplesmente que quanto mais ouvidos nós dermos à voz do nosso ego, mais nós nos afastamos da paz e da felicidade que o acesso à nossa natureza divina nos proporciona. Por quê? Porque quanto mais nós damos ouvidos às preocupações mundanas, mais obstáculos nós criamos entre nós e a nossa relação com nossa natureza búdica, com nossa natureza mais profunda, com o reino divino que habita dentro de nós. Então é isso que aqui, de uma maneira bastante forte e direta, o livro de Jeremias diz que Deus vai falar para aqueles que dão ouvidos à voz do ego, né? Eu vos lançarei bem longe de mim, ou seja,
aquele que se escraviza à prisão egóica, estará sempre muito distante de uma paz interior estável e de uma paz interior mais sólida. E aí, nós vamos ter aqui o comentário a respeito dessa passagem do espírito Luoz, né, que é um espírito protetor que psicografou essa mensagem em Karlsruhe, 1861, na Alemanha, né? E ele comenta o seguinte: é dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis, né? Ou seja, já naquela época existiam esses problemas com os quais nós convivemos até hoje, né? Pessoas que muitas vezes até têm o dom da mediunidade, por exemplo, o dom da clarividência, o dom da clareaudiência, e utilizam isso para ganhar dinheiro, para vender a sua faculdade, quando na verdade reencarnaram com esse potencial para colaborar no processo de purificação dos corações e das mentes e no processo de transição do planeta para um padrão vibratório mais elevado. Mas não, essas pessoas traem sua própria missão e ficam dizendo só coisas boas e agradáveis para aqueles que vão consultá-los, ou seja, satisfazem desejos, mas não saciam as necessidades espirituais das pessoas. Porque todo aquele que quiser contribuir para um mundo espiritualmente melhor, ele tem que estar preparado também para desagradar. Como Jesus desagradou aqueles com quem falava, tanto é que foi crucificado. Por quê? Porque ele não falou o que eles queriam ouvir, ele falou o que eles precisavam ouvir. E a maioria das pessoas, né, a maioria dos espíritos encarnados neste planeta, são muito imaturos espiritualmente. E o espírito imaturo, ele só gosta de ouvir aquilo que ele quer, ou seja, aquilo que satisfaz os seus desejos, aquilo que satisfaz a sua visão estreita da realidade. Ou seja, aquilo que satisfaz os seus desejos materiais, né, as suas preocupações mundanas. Então, essas pessoas que se dizem profetas, enviados, e que só falam coisas boas e agradáveis, nós devemos desconfiar. Porque os mestres espirituais genuínos, na maioria das vezes, vão nos desagradar. Basta dizer assim, quando eles falam para nós, olha, isso que você está manifestando não é amor, isso é apego. A gente já fica assim meio, puxa vida, como assim? Não, eu amo essa pessoa. Não, você é apegado. Você é apegado a seu filho, você é apegado a sua esposa, você é apegado a seu pai, mas amor você não tem. Aí a gente já fica meio chocado, às vezes até se afasta, mas ele está ali para isso, o mestre espiritual está ali para isso, para nos dizer o que nós precisamos ouvir, aquelas coisas que vão nos fazer despertar para a necessidade de nos melhorarmos espiritualmente e de nos purificarmos interiormente. E aí, o espírito Luoz segue dizendo, muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia, e fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Vamos lembrar que o povo judeu nessa época vivia numa bolha de realidade onde esses referenciais espirituais faziam parte do próprio dia a dia das pessoas, né? Nós sabemos que o Antigo Testamento tem uma lista inumerável de profetas, verdadeiros profetas, que reencarnaram entre o povo judeu. Então, dentro dessa bolha de realidade, com esses referenciais, ficava, de certa forma, fácil para os falsos profetas também abusarem da fé ingênua do povo, né? Porque o povo não estava dotado, digamos assim,
de instrumentos para distinguir claramente os verdadeiros profetas dos falsos profetas, né? Os verdadeiros enviados dos falsos enviados. Por quê? Porque muitas vezes as próprias pessoas também, como a gente disse agora há pouco, não queriam ouvir coisas desagradáveis. E os verdadeiros profetas, eles vão dizer coisas desagradáveis. Vamos lembrar de João Batista, o precursor de Jesus, que batizou Jesus, né? Salomé mandou cortar a cabeça dele. Salomé, que era a esposa do governador da região, mandou cortar a cabeça dele, porque ele virou para ela e falou que ela era uma pecadora, praticava luxúria, e ela foi ao seu marido, né, que era o governante ali da região, e falou: não, eu quero a cabeça desse sujeito. E ele foi decapitado por conta disso, né? E levaram inclusive a cabeça de João Batista numa bandeja de prata para Salomé ver, né? Então o mestre espiritual, ele é assim, ele fala, ele é destemido e fala o que precisa ser dito, ele não fica adulando ninguém. Esse é um bom critério. Mas como as pessoas, né, nós de um modo geral, gostamos de ser adulados, nós temos vulnerabilidades que muitas vezes nos deixam expostos à influência negativa dos falsos profetas, né? E aí o Espírito Lóz segue dizendo: não, nada há de mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos, não lhes falei, e eles profetizaram. Ou seja, os falsos profetas estão sempre dando voz à tagarelice do ego, e não a voz silenciosa e sábia da natureza divina que habita dentro deles. Por quê? Porque como são falsos profetas, eles não têm acesso a essa natureza divina, né? Então ficam tentando enganar as pessoas, se fazendo passar por pseudo-sábios. E segue o Espírito Lóz. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de quem era um objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Ou seja, é aquilo que nós dissemos agora há pouco, né? Todo ser humano, né? Todo espírito ainda pouco evoluído tem uma tendência a supervalorizar fenômenos que apresentem qualquer grau de paranormalidade. Sonhos reveladores, né? Visões, enfim, manifestações mediúnicas, tudo isso impressiona muito. Mas a doutrina espírita nos ensina de maneira muito clara a não nos apegarmos aos fenômenos. O centro da prática espírita é a transformação interior, chamada na doutrina de reforma íntima. Então nós estamos no espiritismo não para nos comportarmos como uma plateia de fenômenos extraordinários, mas para sermos verdadeiros praticantes empenhados em nossa própria transformação interior. E aí o Espírito Lóz vai concluir no último parágrafo, nos dizendo: após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara ocasião. Os iludidos são, está-se a ver, os médiuns que não se precatam bastante. Vejam, pessoal, aqui mais uma vez, né, o Espírito Lóz nos alerta para nos precavermos contra os falsos profetas do mundo invisível, que nós estudamos no nosso Evangelho no Lar anterior, né? Há muitos espíritos desencarnados que, por sua inferioridade moral, às vezes são até desenvolvidos intelectualmente, mas por sua inferioridade moral, tentam iludir os médiuns e, consequentemente, aqueles que seguem esses médiuns em vigilantes, de modo a atrasar o processo de evolução desses seres, muitas vezes porque são até seus inimigos de outras encarnações, né? Então tentam atrasar o progresso espiritual desses seres
e inclusive o progresso espiritual do próprio planeta. Por quê? Porque espíritos desencarnados inferiores se alimentam das baixas vibrações, das vibrações muito materializadas que seres pouco evoluídos encarnados emanam. Então eles têm interesse, digamos assim, na manutenção do status quo. E a nossa obrigação, o nosso dever como espíritas é sermos exemplos não só para os nossos irmãos encarnados, mas também para os nossos irmãos desencarnados. Quando estivermos submetidos a influências negativas, devemos praticar aquela fortaleza interior que não se abate diante da adversidade e que, ao demonstrar fortaleza interior, também demonstra compaixão por aquele que ainda tem uma visão tão estreita que acha que fazendo mal pode se beneficiar. Esse é o nosso papel como espíritas.